E se aquela história que a gente aprendeu sobre como o judaísmo começou não for bem assim? E se ela estiver, digamos, incompleta? Olha, hoje a gente vai mergulhar no trabalho do acadêmico Philip R. Davis para questionar justamente essa narrativa mais tradicional. E o que a gente vai descobrir é que o começo dessa história é, na verdade, muito mais complexo. E, sinceramente, muito mais fascinante do que a gente costuma imaginar. Sabe, a gente tende a pensar no início de uma grande religião como uma linha reta, né? Um caminho bem definido. Uma história com começo, meio e fim, tudo certinho, fácil de contar, fácil de entender. É uma ideia que traz um certo conforto, claro. Mas será que a realidade foi assim tão simples? Pois é isso que a gente vai investigar. Porque novas descobertas, sabe? Arqueologia, uma releitura de textos antigos, tudo isso está montando um quebra-cabeça totalmente novo. Um cenário onde o passado não é essa linha reta, mas sim um verdadeiro mosaico de ideias, de conflitos e, claro, de muitas crenças diferentes. Então, para a gente começar, vamos só relembrar qual é essa história mais oficial, digamos assim. Aquela versão simples, linear, que a maioria das pessoas tem na cabeça. A ideia é basicamente essa. Primeiro, existia a religião do antigo Israel. Depois, as escrituras foram escritas, servindo como uma espécie de planta baixa. E aí, em um terceiro momento, figuras como Esdras e Neemias chegam e, pronto, fundam o judaísmo com base nessa lei. É uma linha do tempo bem clara, né? Uma coisa levando a outra, tudo muito arrumadinho. Só que é exatamente aqui que a história começa a ter problemas. Porque, segundo acadêmicos como Davis, essa narrativa toda arrumadinha simplesmente não bate com as evidências que a gente tem hoje. A realidade, pelo que tudo indica, era bem mais bagunçada, muito mais diversa. E aqui está o pulo do gato, a grande virada de chave. Em vez da gente pensar em um único judaísmo normativo, um padrão, os estudiosos hoje falam em judaísmos, no plural. É isso mesmo. Pensem em várias versões da mesma fé existindo ao mesmo tempo, sabe? Coexistindo, competindo entre si e, claro, uma influenciando a outra. E olha, isso não é só uma teoria, não. A gente tem provas concretas. Descobertas como os manuscritos do Mar Morto, por exemplo, foram um verdadeiro terremoto para essa visão tradicional. De repente, apareceu um universo de ideias, de crenças, de práticas que ninguém conhecia e que simplesmente não se encaixavam no modelo oficial. Ficou claro que a diversidade e o debate não eram a exceção, eram a regra. Ok, essa nova realidade com tantas evidências de diversidade nos leva a uma pergunta fundamental. Se existiam tantos judaísmos diferentes, qual era, afinal, o verdadeiro papel das escrituras no meio disso tudo? E essa citação do Philip Davis resume a ideia perfeitamente. Ele diz que as escrituras não eram um roteiro pronto, prescrevendo como as coisas deveriam ser. Elas eram, na verdade, parte do debate. Ou seja, em vez de serem um manual de instruções estático para o judaísmo, elas eram uma parte ativa, dinâmica, do processo de criar o judaísmo. Eram uma peça importante no meio de uma discussão cultural super intensa. A melhor forma de imaginar isso é como uma grande negociação cultural, uma conversa que durou séculos. Os textos não eram um conjunto de regras que chegavam de cima para baixo, impostas. Não, eles eram um dos participantes dessa conversa, dialogando o tempo todo com as tradições que já existiam, com os costumes de cada lugar e com a vida real das pessoas. Bom, se a gente muda a forma de ver o papel das escrituras, a gente é obrigado a reavaliar tudo, né? Inclusive o papel dos fundadores. E é aí que entram Esdras e Neemias. Será que eles foram mesmo os grandes arquitetos do judaísmo, como a história tradicional sempre nos contou? E aqui que a gente encontra um mistério bem intrigante. Parem para pensar. Textos super importantes, escritos séculos depois da época deles, elogiam Neemias, falam dele. Mas sobre Esdras, nada. Nenhuma palavra. É um silêncio que chega a ser ensurdecedor. Fica a pergunta, como é que o suposto pai do judaísmo foi simplesmente esquecido? A resposta que muitos estudiosos dão é que talvez naquela época sua história ainda nem tivesse sido criada. A proposta, então, é que essas histórias sobre Esdras e Neemias funcionem mais como um espelho. Em vez de refletir um evento real lá do passado distante, na era persa, elas, na verdade, refletem as preocupações, as rivalidades políticas, as ambições da comunidade que as escreveu séculos depois. Basicamente, era uma forma de usar figuras históricas para validar as próprias ideias e a própria identidade no presente daquela comunidade. Certo. Se o modelo antigo não se sustenta,
Como é que a gente começa a montar um novo? Bem, uma peça absolutamente central nesse quebra-cabeça todo é a gente repensar a data de um dos livros mais importantes da Bíblia, o Deuteronômio. O grande debate aqui é sobre quando esse livro foi escrito. Basicamente, existem duas teorias principais. A primeira diz que foi lá no século 7 a.C., no reinado do rei Josias, como parte de uma grande reforma religiosa. Já a segunda teoria, a pós-monárquica, argumenta que ele foi escrito bem depois, séculos mais tarde, quando o reino já tinha acabado, por uma comunidade tentando se redefinir. E o argumento de Davis e de outros estudiosos é que essa data mais tardia faz muito mais sentido. E por quê? Bem, pensem comigo. A lei do rei, que está no Deuteronômio, limita bastante o poder do monarca. Isso parece fazer mais sentido numa época em que não havia rei, certo? Além disso, a linguagem do livro descreve um povo imigrante que precisa se separar da população local. Isso se encaixa como uma luva no contexto da comunidade que voltou do exílio na Babilônia durante o período persa e não tanto no reino já estabelecido de Josias. Então, quando a gente junta todas essas peças, a pluralidade de crenças, as escrituras como parte de um debate e essa reavaliação de figuras como Esdras, a imagem que se forma é completamente diferente daquela linha reta que a gente viu lá no começo, não é? A conclusão é que a origem do judaísmo não foi um evento único, um momento específico no tempo. Foi uma evolução de séculos. Em vez de uma linha reta, a melhor imagem é a de um rio com vários braços que se cruzam e se separam. São muitas correntes de pensamento, de práticas e de textos que foram se entrelaçando ao longo de um tempo enorme. E quando a gente fala longo tempo, é longo mesmo. Estamos falando de um processo de formação e negociação que durou quase 1000 anos. Um período moldado não só por debates internos intensos, mas também pela influência de grandes impérios como o persa e o grego. A grande lição é esta: o judaísmo não nasceu pronto. Ele foi sendo construído, aos poucos, numa conversa histórica longa e fascinante. E tudo isso, no fim das contas, nos lembra de uma coisa fundamental. A história não é um monumento de pedra fixo e imutável. Ela é uma narrativa viva, que a gente está sempre reescrevendo à medida que novas evidências aparecem. O que nos leva a uma última reflexão. Que outras histórias sobre as nossas origens, que hoje parecem verdades absolutas, talvez um dia também sejam recontadas?